Olá, gente, tudo bem? Cá estou aqui mais uma vez com vocês para falar um pouco sobre a TRG, né, que é a terapia de reprocessamento generativo. E nós vamos fazer uma linha editorial da TRG e vamos falar um pouco sobre, vamos começar a falar sobre o inconsciente, né? Porque a TRG ela se baseia no princípio de trabalhar o nosso inconsciente. Por isso que ela é uma terapia que não é caracterizada pela fala, né? Quando o indivíduo fala, ele está ali colocando o seu consciente, o seu pensamento, os seus, tudo aquilo que ele acha para fora. No caso da TRG, nós trabalhamos o nosso inconsciente não através da fala, mas através de reprocessamentos, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo para que vocês entendam melhor na prática como é que funciona essa terapia. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma analogia do inconsciente e a TRG. Como é que a TRG trabalha o inconsciente? Para isso, a gente precisa primeiro entender o que é o nosso inconsciente, tá? O nosso inconsciente, primeiramente, uma das características dele é que ele rege a nossa vida. Apesar da gente costumeiramente dividir as pessoas entre emocionais e pessoas racionais, todas as pessoas do mundo são regidas pelo inconsciente, ou seja, todos os acontecimentos que ocorreram na vida daquela pessoa ficam registrados no inconsciente, né? Em termos anatômicos é o que a gente conhece como sistema límbico. E esse registro, mesmo que a pessoa não se lembre, ele vai ser responsável pela tomada das decisões dali para frente. Então, se você teve boas experiências, vai ficar ali tudo guardado, né? E as experiências ruins, as experiências menos positivas também ficam ali guardadas. Então, a primeira característica do inconsciente é que ele é responsável por cerca de 90 a 95% da nossa vida, da tomada das nossas decisões. Por mais que você ache que está tomando uma decisão de maneira racional, essa decisão sempre é tomada com base nas experiências anteriores. Essa, então, seria a primeira característica do inconsciente, tá? Então, esse inconsciente, ele vai comandar toda a tua vida, né? E ele é o resultado do somatório de tudo aquilo que ele viveu, tá? De tudo aquilo que você viveu. Então, pronto. E como é que ele é formado? Como é que esse inconsciente ele é construído? Ele vai ser construído através dos fatos acontecidos, né? Vamos pegar como exemplo um determinado fato. Esse fato, ao acontecer, ele vai gerar em você uma emoção e essa emoção, consequentemente, vai gerar um comportamento, tá? Então, esse comportamento, mesmo que você não lembre por que você está tomando, ele está acontecendo com base no teu inconsciente, naquilo que está guardado no teu inconsciente. Claro que esse comportamento, ele é muito relativo com relação, por exemplo, às culturas, né? Uma coisa é um determinado comportamento na cultura ocidental e esse mesmo comportamento na cultura oriental. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldades em tomar certas decisões, a gente sabe o que é certo, né? A gente tem consciência da melhor decisão a tomar e a gente não toma exatamente com base nas nossas experiências passadas. É como se você estivesse sendo colocado novamente frente a uma situação muito parecida com aquilo que aconteceu no passado. Parece que lá no nosso sistema nervoso acende ali aquela luzinha vermelha em sinal de alerta para que você tenha cuidado ao tomar tenha cuidado ao ter esse novo comportamento, né? Então, eu queria relacionar aqui para vocês algumas regras que o inconsciente obedece, tá? O inconsciente, ele é atemporal,
né? Isso justifica o fato de você tomar decisões hoje com base no passado. Então, quando a gente diz que o inconsciente ele é atemporal, a gente está querendo dizer o quê? Que ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Então, tudo para ele é presente. Então, hoje, quando você se lembra de um determinado fato que aconteceu na tua vida há 10, 20 anos atrás, o que é que acontece com as tuas respostas fisiológicas? Elas acontecem como se aquele evento estivesse acontecendo agora. Então, se você lembra, por exemplo, que há 10 anos atrás você sofreu um assalto e você teve, né, uma série de comportamentos de luta e fuga, de estresse, coração palpitando, ficou toda se tremendo, as mãos geladas, por exemplo, então teu inconsciente, ao lembrar daquilo que aconteceu no passado, ele faz com que o teu corpo responda como se aquele evento estivesse acontecendo agora. E quando você lembra de alguma coisa que pode acontecer no futuro, você também hoje tem os mesmos sinais, né? Você tem, o teu corpo ele vai então mostrar os mesmos sinais como se aquele evento positivo ou negativo estivesse acontecendo agora. Então, o inconsciente ele não conhece, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Tudo ele acha que é agora. Com base nisso, o que é que a gente vê nos nossos atendimentos em TRG? Pessoas com ansiedade. Essas pessoas, elas têm ansiedade, né? Ansiedade é o excesso de futuro. Elas têm a ansiedade, hoje, tem todo aquele sentimento de luta e fuga, todo aquele comportamento de luta e fuga, ansiosa por um futuro, tá? Então, é muito comum, né? As pessoas ansiosas, elas não têm medo do passado, elas têm medo do futuro, tá certo? E pode ser com base em algum passado negativo que ela tenha vivido, mas ela tá sempre com medo que isso aconteça novamente, tá? Então, a primeira regra do inconsciente é que ele é atemporal, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Uma segunda regra é que o inconsciente, por causa disso, por não saber o que é presente, passado e futuro, ele sempre busca a felicidade, ele sempre busca a compensação momentânea, através da produção de um neurotransmissor que é a dopamina, tá? A dopamina é um neurotransmissor produzido quando a pessoa antevê uma situação positiva de compensação. Então, o que é que o inconsciente faz com que você reaja? Ele faz com que você reaja sempre buscando a lei do menor esforço para uma compensação, para um efeito positivo, que te traga uma felicidade, mesmo que seja momentânea. Vou dar um exemplo. Eu tenho que estudar para uma prova que vai acontecer daqui a 30 dias. Então, o que é que o meu inconsciente faz com o meu corpo? Como é que ele comanda? Ele vai me mostrar situações que eu possa fazer agora, que vão me trazer uma recompensa, uma felicidade momentânea, e eu vou deixando aquilo que não me vai ser tão compensador para depois, tá? Então, é muito mais fácil hoje, sabendo que eu tenho uma prova daqui a 30 dias, eu ir assistir uma série, eu ficar no celular, no TikTok, por exemplo, ou em qualquer outra rede social, tá? Nada contra redes sociais, mas é apenas para dar um exemplo. É muito mais fácil, muito mais compensador a curto prazo que eu faça esse tipo de atividade do que eu faça aquilo que tem que ser feito. Por isso que a maioria das pessoas deixam para estudar para as provas, para os testes de última hora, tá? Então, faltando poucos dias para a prova é que eu vou começar a estudar, porque o meu inconsciente mostra que é melhor que eu tenha pequenas recompensas, pequenas produções de dopamina, até que eu me veja mesmo no abismo, onde eu tenha que de fato estudar para aquela prova, porque o dia está chegando de realizar a prova, tá? Uma outra característica do inconsciente, e aí muitas de vocês podem se identificar,
que é a compulsão à repetição. Ou seja, nós entramos no efeito looping. Eu vou explicar através de exemplos. Uma mulher teve hoje um relacionamento abusivo, tá? Então, ela sofreu com aquele relacionamento durante anos e ela tomou a decisão de que vai terminar definitivamente aquele relacionamento. Ela termina. Mas no inconsciente dela, o trauma do relacionamento ficou e o inconsciente entende como se ela não tivesse resolvido aquele problema. O que é que vai acontecer no próximo relacionamento? Ela vai buscar de maneira inconsciente o mesmo tipo de relacionamento, ou seja, um relacionamento abusivo. E vai ficar nesse looping, nessa roda gigante, nessa montanha russa, até que ela consiga romper esse ciclo de maneira definitiva, criando consciência de que ela está numa repetição, no modo repetição. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece com trabalhos, né, com aqueles chefes que você hoje sai do trabalho porque o chefe é de uma maneira não muito positiva, e amanhã você acha um outro trabalho que você julga ser o melhor trabalho do mundo e lá está outro chefe igual, e isso acontece, né? Ou seja, na hora que você não resolve o problema que tem que ser resolvido, você simplesmente abandona o problema. O que é que o teu inconsciente faz? Ele entende que esse problema precisa ser resolvido, precisa mesmo. Então, ele vai procurar uma outra situação para te colocar frente ao mesmo problema, tá? Então, é dessa forma que o inconsciente trabalha. Felizmente, né, nós aqui no século XXI, nós já estamos bem avançados no que se diz respeito à neurociência, e a neurociência procura trabalhar, procura entender como é que o sistema nervoso central ele trabalha nesse contexto, né, dessas resoluções, que tipo de substâncias suscitam esse tipo de comportamento. Então, é aquilo que eu falei, só para resumir, nós temos um fato traumatizante, esse fato traumatizante, ele te dá uma determinada emoção, e essa emoção, ela vai gerar comportamentos. Enquanto você não tiver consciência desses comportamentos, que esses comportamentos, eles são adquiridos, eles são feitos por causa de um fato, enquanto você não limpar esse fato e não limpar a emoção, você tende a repetir isso na tua vida e você não consegue sair desse ciclo. Bom, e o que a TRG tem a ver com isso? A TRG, ela veio para mostrar que é possível você reprocessar, você limpar esses fatos. Eu não estou falando aqui de você ter amnésia e você esquecer que os fatos existiram. Os fatos, eles vão continuar lá na tua lembrança. O que a TRG faz? Ela vai simplesmente retirar a emoção que você teve ou ainda tem quando lembra do fato. Então, nos nossos protocolos, né, na nossa prática, nos atendimentos, nós fazemos protocolos que fazem com que você, ao lembrar do fato, esse fato não te dê mais aquela emoção negativa. É apenas mais um fato da tua vida. E, consequentemente, o teu comportamento, ele vai mudar. Tá certo? Então, vamos supor que você, na tua infância, não tenha tido uma infância muito positiva com relação a dinheiro, né? A tua família sempre foi aquela família que trabalhou muito, tinha ali pouco dinheiro, então você cresceu, né, com aquela emoção da escassez. Então, teu comportamento hoje, ele é exatamente um comportamento de escassez. Ele faz com que você tenha medo de perder dinheiro, ele faz com que você tenha aquele sentimento de não merecimento de ter dinheiro. Então,
O que é que a TRG faz? Ela vai lá na tua infância e vai limpar toda a emoção negativa com relação a ter dinheiro. E você muda hoje o teu comportamento, tá? Vou dar aqui um outro exemplo. Vamos supor que na tua infância você sofreu algum tipo de abuso por parte de um adulto, tá? Então, sempre que hoje você se aproxima de pessoas para se relacionar, você traz para a realidade de hoje aquele sentimento do abuso e você não tem um relacionamento saudável, você não se sustenta em relacionamentos, tá? Isso são apenas os exemplos que a gente mais encontra na nossa prática de atendimento com a TRG. Então, quem quiser experimentar a TRG, é só me chamar aqui, eu vou colocar aqui um link abaixo, tá? Na descrição do nosso vídeo, e você pode me chamar e a gente pode conversar um pouco para eu te mostrar como é que a TRG pode te ajudar, tá bom? Pois um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!